Fala boa noite, princesa. Agora você já apareceu, agora você fala tchau pro pessoal. A gente pediu sugestões de temas pra gente conversar aqui e muita gente falou sobre mentoplastia. É um assunto que eu já falei, já fiz alguns vídeos, mas hoje eu queria falar um pouquinho mais. Achei melhor convidar o Rafa. O Rafa é um amigo, a gente se conhece lá de Bragança Paulista, quando eu morei bastante lá. Tempo. Trabalha com a gente, e além de trabalhar com a gente, ele fez o avanço de mento e fez a rinoplastia. Tem quanto tempo que você já operou? 1 ano e 3 meses já. Então tá, por que eu acabo falando tanto de mentoplastia quando vocês passam em consulta? Porque é o seguinte, quando o paciente não tem um queixo com uma projeção adequada, dá a impressão que o nariz é maior. Então, por mais que a gente deixe o nariz num tamanho ideal, se o queixo for muito para trás, ele ainda vai achar que o nariz é grande. Então, pra gente encontrar uma harmonia facial, é importante que a gente avance um pouco o queixo. E tem basicamente 3 formas de se fazer o avanço de mento. Tem com preenchimento, que a gente acaba indicando quando tem uma projeção, uma falta de projeção pequena. Tem a prótese de mento, que tem a prótese de silicone, a prótese de um material poroso chamado Porex. Eu não uso a prótese, é uma opção minha, é um material muito bom, um material adequado, mas eu não gosto. E eu faço o avanço de mento, que a gente faz um corte dentro da boca, corta o osso, coloca ele para frente e prende com uma placa e parafuso. Por que eu prefiro? Porque com a placa, com o avanço ósseo, você consegue ganhar altura vertical quando precisa, você consegue diminuir essa altura, você consegue lixar o osso, moldar ele, deixar ele um pouco mais fino. Então eu acho que você tem melhor resultado dessa forma. Com certeza. Então eu queria começar perguntando para você, Rafa, o que você achou de pior assim? Qual foi o maior desconforto que você teve? Para mim foi praticamente indolor, não tive dor nem na rino, nem na mentoplastia, né? Como mexe na musculatura do queixo e também na musculatura do nariz, a sensação que tem é que a boca ela fica com uma movimentação mais restrita. Ele fez o nariz junto. Ele foi um caso que a gente não usou enxerto de costela. Enxerto, né, que fala que tira pra pôr no nariz. A gente só usou enxerto do septo nasal e quando a gente faz o nariz, a gente acaba soltando uma musculatura que tem próxima a esse osso aqui, que é a espinha nasal anterior, e deixa o lábio superior meio travado. Muitas pessoas falam que o lábio fica maior, tal, mas é temporário. É porque essa parte aqui fica inchada e o lábio fica bem travado. E aí ele tava com o lábio superior travado por conta da rino e tava com o lábio inferior travado por conta do avanço de mento. Então, assim, nunca tinha ouvido isso. Então, assim, na primeira semana, como a orientação é de alimentos mais pastosos e frios para não incentivar sangramento, não fechava no canudo e não criava o vácuo para sugar o suco. Então essa foi assim a coisa diferente, assim, mas a dor nenhuma, a parte de recuperação, a parestesia, né, aquela sensação de falta de sensibilidade, ela ficou por falta de 1 mês mais ou menos. Tem 2 nervos que saem mais ou menos nessa região aqui. No descolamento para expor o osso, a gente não expõe o nervo continua com uma camada de músculo em cima dele. Quando eu aprendi a fazer, a gente descolava, expunha todo o nervo, mas hoje eu não vejo necessidade em fazer isso. Então eu deixo o músculo em cima do nervo, preservando ele. Quando a gente vai afastar, eu peço para tomar muito cuidado para não ficar afastando muito. Por quê? Porque se o nervo ficar batendo no nervo, puxando o nervo, dá isso que ele falou, dá uma alteração no nervo e você fica com essa parte anestesiada. Isso é normal, mas quanto menos acontecer, melhor, né? Então você falou que ficou 1 mês com parestesia. Mais ou menos isso. Então fica uma sensação diferente, mas isso é esperado pela cirurgia, então não foi nada de preocupante. E 1 mês é bem pouco. É bem tranquilo, foi bem tranquilo mesmo. Normalmente acaba ficando mais. Bom, um outro assunto que as pessoas falam muito quando a gente toca no assunto avanço de mento é porque é o seguinte, quando a pessoa não tem essa projeção adequada, normalmente acaba sobrando um pouco de pele aqui. Então tem pessoas que não têm uma gordura corporal grande, tem uma gordura totalmente adequada, e essa pessoa tem uma papada grande aqui. Então isso não é gordura, isso é a falta de projeção do mento faz essa sobra de pele aqui. O Rafa, na época, ele não se queixava disso, isso foi até interessante, que foi a Camille que falou, né, pra você fazer o avanço de mento. E depois que ela falou, eu falei, poxa, quando a gente consulta um amigo, a gente acaba deixando a coisa mais... Na época, né, eu sempre usei barba, e a gente sempre tava trabalhando junto, eu com barba e tal, e a barba meio que disfarçava a falta de queixo e também um pouco da papada. Ele fez o avanço de mento, então
Então a gente ganhou um pouco dessa projeção. Com isso, já melhora essa angulação aqui. E a gente fez a lipo nele também. A lipo, o fato de tirar a gordura, descolar, depois quando começa a cicatrizar, ele dá uma fibrose aqui, ele dá uma colada melhor aqui. Na época dele, eu não usava o laser, que hoje eu uso e tenho resultados muito bons. É um laser que a gente, depois que passa a cânula para fazer a lipo, a gente passa esse laser em toda a região aqui, ele esquenta e faz uma contração da musculatura e da pele. Então ele melhora ainda mais esse resultado de melhorar essa flacidez nessa região. Com certeza. Queria te perguntar mais uma coisa. O que você... Na verdade, duas coisas. O que você achou dessa mudança que teve no seu rosto? E o que você achou de um amigo seu de infância operar o seu rosto? Esse é um negócio bem interessante, porque assim, a cirurgia da rinoplastia, assim, o nariz grande, eu tenho o apelido de tucano lá em Bragança desde os 12 anos de idade. Em Bragança ninguém me conhece como Rafael, é tucano até hoje. Eu nasci em Petrópolis, mas eu fui para Bragança Paulista com 6 anos. A gente saiu de Petrópolis, eu tinha 5 anos. 5 anos. O Rafa nasceu em Bragança, então a gente se conhecia dessa infância. Sim. Lá em Bragança. Eu cheguei a procurar um cirurgião plástico quando eu tinha 15 anos de idade. Naquela época acabou não dando certo. Muitos anos depois eu vim trabalhar com o Dr. Frederico. E surgiu a questão de fazer a rinoplastia, né? Porque o nariz era bem grande. O meu antes e depois provavelmente é um dos que mais circula por aí, porque as pacientes chegam no pós-consulta para fazer orçamento e sempre falam: você é o cara lá do Instagram? Eu sou. Nossa, mas você era muito feio. É o que eu sempre escuto. Aí elas falam assim: graças a Deus. Eu não, graças ao Dr. Frederico, né? Que ele tem esse dom de fazer cirurgia, de encaixar um nariz e uma estética assim para cada pessoa, né? Foi meio que por acaso que a gente acabou encaixando de fazer cirurgia numa vaga que surgiu de uma paciente que tinha desistido, e foi bem engraçado que quando eu tirei a barba para fazer a cirurgia, o Fred entrou no meu quarto lá no hospital, ele falou assim: Rafa, nunca tinha reparado que você não tem queixo. Aí eu falei assim: mudança grande. Não tenho. Ele falou assim: não, então vamos fazer. Para mim assim foi bem bacana assim, né? Lógico, tem um amigo de muitos anos que hoje tá num nível de cirurgia extraordinário, excepcional. Fazer parte da equipe é muito interessante, ainda mais ter sido operado por ele. Então é bem bacana, em todos os sentidos possíveis, é bem bacana. O Rafa, ele trabalha na parte financeira, é um pouco mais complexo que isso. Ele entrou para trabalhar comigo e acabou organizando, vendo o que todos os funcionários faziam, fazendo uma logística geral de tudo, vendo quem que estava ocioso aqui, quem que estava muito atarefado aqui, cronometrando o tempo de tudo para tentar fazer uma otimização, né? Para eu ter mais tempo também para estar em casa. Cuida de toda essa parte financeira, é quem fala com vocês lá no consultório para passar os valores e algumas informações mais técnicas que não da cirurgia, né? De todo a logística da cirurgia. Porque as pacientes às vezes elas não enxergam porque elas veem o Dr. Frederico e é quem aparece e tudo mais, mas hoje a equipe ela é composta por 21 pessoas. Então nós temos 21 pessoas na equipe, entre médicos, cirurgiões auxiliares, os anestesistas, pessoal de atendimento, o pessoal de financeiro, o pessoal de consultório. Então é uma estrutura muito grande que a gente roda no consultório hoje para dar um volume de cirurgias que o Dr. Frederico opera hoje. Nós estamos falando aí na faixa de 40 cirurgias por mês. Isso é um número muito grande. E uma continha que eu fiz numa conversa com o Dr. Frederico um tempo atrás foi que cada paciente, a gente tem 50 itens num checklist pra gente cumprir para poder entrar em cirurgia. Isso demanda uma energia da equipe muito boa. E a equipe é muito boa, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue, a paciente passa em consulta e aparece no hospital. Tem muita coisa que acontece no meio do caminho. Não era assim, tá, gente? Ele veio pra dar uma ajudada boa, porque antes era uma bagunça, não tinha ninguém. Quando eu comecei, eu operava com o Diego, mas o Diego tinha o consultório dele, eu tinha o meu. E aí depois apareceu a Camille, que estava fazendo aula de instrumentação cirúrgica, e ela começou a me ajudar. E depois que ela virou a instrumentadora, depois minha namorada, depois minha noiva, depois minha esposa. E aí eu mandei ela embora porque a gente começou a se desentender nisso daí. O Rafa fala, né, que ela não foi mandada embora, ela ganhou um cargo... Ela foi promovida diretora da empresa dela. E aí depois foi aparecendo uma pessoa, outra, até chegar nessas 21 pessoas que ele falou. E o Rafa foi uma pessoa que veio, ele já tem uma experiência, já trabalhou em empresas grandes, multinacionais. Eu trabalhei 15 anos em multinacionais, trabalhei na Bosch, trabalhei no Grupo Fiat.
Então ele veio para trazer uma organização de empresa, coisa que a gente não tinha, era uma coisa muito amadora. E você falou, né, que hoje a gente tem vários funcionários, departamentos, tem a Bruna que faz os nossos vídeos também. Tem que melhorar muita coisa, antes que a galera escreva aí, mas tem que melhorar muita coisa, a gente sabe. O atendimento é uma coisa muito difícil, relação, né, com as pessoas, é uma coisa que a gente tem que aprimorar cada vez mais. Mas a gente tá batalhando bem nisso daí, a gente tá melhorando bastante, eu acho que tá cada ano melhor, acho que cada ano a equipe tá mais entrosada e te agradeço muito aí por toda a ajuda que você fez. Eu que agradeço, Fred, nós estamos juntos. Valeu. Cadê você? Ninguém curtiu o papai. Armou um bico que, nossa senhora. Vem aqui curtir o papai.